Olá pessoal, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos começar fazendo essa aula. Nós vamos falar sobre neopentecostais hoje, mas antes eu preciso me apresentar a vocês. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Deixa eu só verificar aqui no YouTube para ver se está tudo certo. Se vocês quiserem, tá tudo bom o áudio aí? Eu queria a resposta de vocês. Eu queria saber se tá bom, se tá ruim. Queria que vocês falassem pra mim, né? Eu tô com um pouco de atraso também. Se não me engano, eu tô perdendo um pouco a qualidade, se não me engano aqui. Porque tô fazendo acho que uns 3 plataformas ao mesmo tempo, só de live, né? Então, mas eu queria saber de vocês. Dá pra ouvir? Tá tudo bem? Tô com um atraso bruto aqui, né? Só verificar aqui. Esperar vocês responderem. Preciso saber a resposta de vocês. Contar áudio. Ver se está tudo certo. Vamos lá. Deixa eu começar então. Primeiro eu preciso me apresentar. Né? Não adianta você ficar falando aqui sem me apresentar. Prazer, meu nome é Lucas. Sou Lucas Veiga. Eu sou teólogo formado pela Faculdade Unida de Vitória. E também eu sou mestre livre em Bíblia, formado pela Universidade do Discípulo, né, de Belo Horizonte. E hoje estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o neopentecostalismo, né? Quais são as suas fases, né? Nós vamos aprender um pouco, discutir um pouco aqui. Eu vou dar espaço para vocês enquanto a gente estiver nesse diálogo. Nós vamos falar a respeito das fases, dos movimentos. Então, assim, eu queria que vocês também participassem também nessa live. Mande perguntas. Se você está pelo YouTube, quero que você mande sua pergunta a respeito. Manda sua pergunta no chat, né? Que vai ter um momento que eu vou estar olhando e vendo a pergunta. Se você também está no Instagram, tanto pela conta do @LucasVeiga quanto @LucasVeigaOficial, vocês também tenham liberdade de também estarem aqui participando dessa live. Faça perguntas. A única coisa que não dá para fazer é, por exemplo, vocês estarem junto aqui comigo, participando das lives, né? Isso não tem essa possibilidade. Senão vai sobrecarregar a minha internet. A internet é meio que da Xuxa, né? Mas enfim, a minha cidade, né? Eu esqueci de falar a respeito da minha cidade. A minha cidade é Tocantins, moro aqui em Palmas. Essa terra faz muito calor, mas graças a Deus hoje choveu, né? Vamos lá então. Tô vendo aqui que tá tudo certo, tudo bonitinho. Todo mundo aqui me respondeu também, falando que tá de boa. Então vamos lá. Nosso objetivo nessa aula é o seguinte: nós vamos primeiro ver como é que surgiu o neopentecostalismo. Nós vamos lembrar das suas origens. Vamos discutir também sobre as suas características, as suas fases e seus movimentos. E vamos também ver a respeito da nova onda pentecostal. Será que está vindo agora? Né? Nós vamos falar disso. Se eu falo do neopentecostalismo, obviamente, de um novo, neo significa novo, né? Nós vamos ter que relembrar do começo, significa que houveram outros pentecostalismos, outros movimentos pentecostais. Tá certo? Então vamos lá. Para eu falar a respeito do pentecostalismo, né, o pentecostalismo no Brasil, eu preciso primeiro citar a respeito do movimento pentecostal nos Estados Unidos, que foi de uma grande influência aqui no Brasil. Não foi algo assim do avesso, né? Simplesmente surgiu. Não, ele tem uma raiz. E uma das raízes, uma das personagens importantes dessa fase se chama William Seymour. Né? Ele foi um pastor responsável para começar o movimento neopentecostal, o movimento pentecostal nos Estados Unidos, e ele fez um movimento chamado o Avivamento da Rua Azusa. Não sei se vocês lembram. Muito discutido, muito difundido nas igrejas hoje em dia. Então, o movimento da Rua Azusa ele trouxe uma grande transformação na igreja americana. E a partir
desse movimento, dessa transformação, né, de William Seymour, ele influenciou duas personagens que são bastante importantes, Gunnar Vingrand e Daniel Berg. Né? Eles falaram o seguinte, eles estavam lá na sua igreja quando receberam o batismo do Espírito Santo pela influência de William Seymour, e eles falaram assim para a sua comunidade, olha, é o seguinte, nós vamos sair daqui e nós vamos para o Brasil, tá certo? E nós vamos para o Brasil e de lá nós vamos pregar o evangelho, nós vamos difundir o pentecostalismo aí, vamos batizar pessoas no Espírito Santo e assim vai. Eles saíram de lá no ano de 1910, certo? Eles vieram para o Brasil em 1910. Chegando aqui, eles chegaram sabendo de nada. Eles chegaram sem saber o português, chegaram sem entender a cultura. Eles estavam um pouco perdidos do que foi aqui. Então assim, um pastor, ele veio como chave, né, para ajuda, né, para ajuda deles, que são dois pastores, um pastor da igreja metodista, ele acolheu esses dois irmãos e assim eles acabaram apresentando um pastor da igreja batista e esse pastor da igreja batista acolheu eles bem. Lá eles tornaram membros dessa igreja batista e começou a difundir difundir ali no meio da assembleia esse fervor, esse fogo no seu coração a respeito do batismo no Espírito Santo. Em 1911, eles, por ter tido uma confusão dentro dessa igreja batista, eles acabaram se separando, saíram da igreja batista, né? E junto com essas pessoas que estavam ali com ele, e formaram a Assembleia de Deus em 1911, né, por assim dizer. Nós temos aqui então a Igreja Pentecostal no Brasil. Ela formou, né? Nós temos 3 ondas, né, pentecostais no Brasil. A primeira vem em 1910 com a chegada desses dois irmãos, né, que eu falei para vocês, que eu citei para vocês, e eles em 1911 formou a Assembleia de Deus. Nesse momento, em 1910, começa a primeira onda pentecostal. Nós chamamos ele de pentecostais clássicos. Durante esse começo desse movimento aqui no Brasil, eles dão ênfase ao dom de línguas. Muitas pessoas começaram a vir para esse movimento, para o dom de línguas. Nessa época, eles falavam o seguinte: só é batizado no Espírito Santo quem tiver evidência nos dons de línguas. Então, essa é uma característica bastante precisa a respeito dos pentecostais clássicos, né? Eles falam que se você é batizado no Espírito Santo, não é de outro meio, não existe outro meio se não for pelo dom de línguas. Se não houver dom de línguas, né, o que a gente fala de glossalogia também, que glossalogia, se não me engano, também falado, essa ênfase que dava, então não significava que você não foi batizado no Espírito Santo. Logo após, em 1950, veio a segunda onda pentecostal, também chamada de deuteropentecostais. Eles dão mais ênfase à cura divina. Aqui no Brasil, esses movimentos eles vieram muito tardios, né, em relação àquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Essa segunda onda foi o seguinte: dois homens vieram de fora, nesse período pós-Segunda Guerra. Eles chegaram aqui no Brasil e começaram a usar as mídias, né, as mídias para poder difundir a respeito da sua teologia, da sua doutrina. Eles usavam a televisão, o rádio, o jornal, aproveitaram a chegada da Revolução Industrial no Brasil, né, as estradas, e começaram a viajar no Brasil inteiro, viajavam de cidade a cidade, começaram a pregar o evangelho, fervorosos assim. E, enquanto isso, a primeira onda pentecostal, o pentecostalismo clássico, começaram a jogar pedra nele, falando que como vocês podem usar a mídia, como que vocês podem usar, como é que vocês podem usar a rádio, como é que vocês podem usar a televisão, como é que vocês podem usar os jornais, isso é coisa do demônio, isso é obra do demônio. Muitas coisas, eles foram muito oprimidos pela primeira onda, mas isso não adiantou, né? Não continuou firme, né, na sua motivação. Lembrando que a primeira onda pentecostal é formada por 2 igrejas, tá? A Assembleia de Deus, nós temos essa a primeira,
E a segunda e a outra igreja da primeira onda é a congregação cristã. Engraçado, são igrejas que estão até hoje dentro desse movimento. É um movimento que não acabou. Ele existe até hoje. Tá certo? Enquanto isso, a segunda onda pentecostal já é formada por outras igrejas. Nós temos a Brasil para Cristo, nós também temos a igreja quadrangular. É engraçado que essas igrejas, né, elas são mais flexíveis comparado com os pentecostais clássicos. Por exemplo, a igreja quadrangular, ela já começou a consagrar pastoras, né? Começou a consagrar mulheres para exercerem a função de pastoreio. Algo que no meio dos pentecostais clássicos nós nunca iríamos ver. Né? Então elas foram um pouco mais flexíveis quanto a isso. Né? E ela trouxe uma ênfase à cura divina. Nesse período, nós já vimos a influência de autores como Kenneth Hagin, né? Para vir sobre respeito de cura divina, que muitos milagres aconteceram nesse período. Isso acabou atraindo mais a população. Lembrando que nesse período, né, nós temos, não só durante toda a história da Bíblia, toda a história da igreja, perdão, por assim dizer, nós temos duas teologias que fazem se concentrar numa totalidade da igreja. Primeiro, a teologia, a teologia mais popular, né, aquela que atrai o povo, que agrega muito ao povo, aquilo que o povo quer ouvir. Está muito ligado a essa teologia popular. Né? E enquanto isso, o outro lado da moeda é a teologia mais, eu vou dizer teologia mais acadêmica. Como assim, Lucas, acadêmica? É aquela focada no que foi a igreja no passado, o que a Bíblia diz, a hermenêutica, o que a hermenêutica diz sobre isso, a exegese, o trabalho mais exegético das escrituras. Ela traz um trabalho mais acadêmico. Por quê? Por que eu digo mais acadêmico e não relacionado à igreja primitiva? Porque Paulo, ele trouxe uma teologia mais popular. Assim como Jesus Cristo. Ele trouxe uma linguagem mais para o povo. Né? Então, assim, só depois que vieram as academias, com o desenvolvimento da escolástica na Idade Média, que nós vemos mais uma teologia mais acadêmica, mais centrada na palavra, nas coisas que aconteceram no passado e por assim vai. Enquanto isso, tanto a primeira onda, no seu início, ele teve a ênfase de algo novo, o dom de línguas, e a segunda onda teve a ênfase na cura divina, que naquilo que o Senhor vai vir, vai trazer vai trazer uma cura para você, vai estabelecer para a sua vida. É isso que trouxe um grande movimento pentecostal dentro da igreja. Foi que atraiu muita gente. Sem contar o lado divino, né? O lado espiritual da coisa. O lado místico também que trouxe essas pregações. No dom de línguas, variedade de línguas, profecias, cura divina. A gente via braço crescendo, gente aleijado andando, gente se livrando de câncer do dia para a noite. Isso realmente é algo que Deus trouxe para o povo necessitado, né? Para os homens perdidos. E muito assim acabaram levando, começaram a crer na vida de Cristo, crer na obra de Cristo, né? Outra igreja também que faz parte do Deuteropentecostais, que a igreja Deus é Amor, também ela também é fruto desse movimento. Fiz a minha anotação, assim, uma anotação aqui, na verdade é um pedaço do livro que eu estou escrevendo. Espero que em nome de Jesus eu termine a tempo para poder divulgar, né? Então são frutos desse movimento, tá certo? Outra igreja que também faz parte, né? Nós temos que voltar um pouco no tempo aqui, deixa eu só ver aqui um pouquinho. Bem, se a respeito da segunda onda, eu não tenho outras igrejas aqui, não. Mas nessa época surgiram milhares de igrejas, principalmente na região sudeste do Brasil, e é onde se concentrava a mídia, né? Então a maioria dessas igrejas nasceram ali em São Paulo, Rio de Janeiro, por assim vai. Então em 1970 surge a terceira onda pentecostal, que nós chamamos de neopentecostalismo, o novo pentecostalismo, o novo movimento pentecostal. Lembre-se, primeira onda, pentecostais clássicos. Segunda onda, deuteropentecostais. E terceira onda, neopentecostalismo. Há ainda uma divergência a respeito de quando surgiu. Porque em 1960 teve uma igreja em especial, que é a Igreja Nova Vida. Ela surgiu no Rio de Janeiro.
E foi de lá que R.R. Soares ele se congregava, o Edir Macedo congregava também. Eles saíram dessa igreja, né? Mas assim, eles têm ênfase na cura divina nesse período? Sim, mas começou a entrar uma nova ênfase, né? A prosperidade divina. Mas, porém, há outros teólogos que já consideram que foi em 1960, quando começou a surgir nessas igrejas. Né? A princípio, a Universal do Reino de Deus foi fundada junto com R.R. Soares e Edir Macedo. Eu não vou aprofundar tanto a história dessas duas pessoas, vou me aprofundar mais ao movimento. Você pode ler mais informações nesse livro aqui, Neopentecostais, do Ricardo Mariano. É uma obra fantástica, é uma obra que fala a respeito do movimento neopentecostal no Brasil. Ele conta a história, como é que realmente funcionou, ele classifica algumas igrejas que são neopentecostais, certo? E nessa igreja ela traz uma ênfase à prosperidade divina. Mais uma vez, nós temos ainda, além de influências do passado, Kenneth Reagan, por exemplo, aqui também presente, porém ainda, né, manifestando cura divinas, expulsão de demônios. Nós temos muito disso, né? Mas em especial a prosperidade divina. Lembrando que após isso, né, além da Universal, R.R. Soares saiu, formou a Internacional da Graça de Deus. 2 obreiros saíram também da Universal e formaram a Mundial do Poder de Deus, né, com o apóstolo Valdomiro Santiago. E também e também a Plenitude, né, que é daquele esqueci o nome, né, que é Agenor Duque, não é isso, gata? Acho que é. Você não tá passando os slides, não? Tô passando. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui, que eu tô tentando encontrar o chat com vocês. Estão comigo, chat ao vivo. Isso, vamos lá. Vamos passar para o próximo slide, que é o seguinte: nós vamos falar a respeito da característica das igrejas da terceira onda do pentecostalismo, dos neopentecostais. Diferentemente da primeira e da segunda onda, as línguas estranhas não são evidências no batismo do Espírito Santo. Aqui, como assim, Lucas? Antigamente, para você ser batizado no Espírito Santo, você tinha que estar falando em línguas estranhas. Aqui nós não vemos isso. Aqui ela é apenas um detalhe. Ela serve para crescimento espiritual, para algo mais, para um relacionamento de intimidade. Mas só que na terceira onda, elas não são evidências do batismo do Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro, antes de tudo, que as igrejas que são exemplos aqui, inclusive as características da terceira onda que nós vamos citar aqui, elas não são totalitárias, tá? Ela não está falando sobre todas as igrejas que tem no Brasil. Ela está falando também ela está falando mais de igrejas que mais se expressaram em uma determinada parcela. É uma amostra representada aqui. Ela não significa em todas as igrejas, porque nós temos aquelas igrejinhas que é uma pequenininha lá no cantinho e tem, por exemplo, que as línguas estranhas são evidências do batismo do Espírito Santo. Eles pregam prosperidade? Pregam prosperidade. Mas só que elas são de terceira onda, porém, elas não deixaram de abandonar as suas raízes, né? Então a terceira onda aqui não necessariamente tem essas características. Lembrando também que os exemplos, mais uma vez eu vou frisar, os exemplos que estão à frente não se tratam apenas dessas igrejas, mas também há várias outras igrejas. As igrejas que vão ser dadas aqui são exemplos, elas não são só elas que são de terceira onda, elas não são só elas que são neopentecostais, não existe isso. Você deve perceber qual é e qual não é através do material que nós vamos dar aqui, a respeito do que vai ser dito aqui, tá certo? Então vamos lá. Outro ponto, estudo bíblico superficial e legalismo moral extrabíblico. Isso é a raiz também que veio do pentecostalismo. Quando nós falamos a respeito disso, de estudo bíblico superficial, é porque geralmente qual é o que eles fazem? Durante a sua pregação, eles apenas usam frases de efeitos, apenas pegam algumas frases da Bíblia para
para redigir a sua mensagem. Geralmente não trabalham muito com exegese bíblica, eles não pegam do original e explicam, olha, Paulo falou essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, por conta disso, segundo o texto. Ah, Jesus falou isso aqui por conta disso no texto, por causa disso, porque é uma teologia muito acadêmica, né? E lembre-se que eles usam mais uma teologia popular, né? Então é comum entre esses movimentos não terem tantos pastores com formação acadêmica, né? Claro, é óbvio que existiu nesses meios e existe hoje ainda professores acadêmicos, teólogos formados que têm base bíblica para explicar tudo isso, mas em sua grande maioria no início desses movimentos não temos. Então, e o que acontece? Eles falam que todas as pessoas que têm conhecimento bíblico, que tentam refutar algumas de suas palavras, diziam o seguinte, que, gente, a palavra do Senhor diz que o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, aqueles que leram, que aprenderam mais a Bíblia numa visão mais racional, esses têm o Espírito morto. Enquanto aqueles que têm pelo Espírito, é movido pelo Espírito, falam em línguas estranhas, curam a pessoas, esses sim têm o Espírito vivo. Então, você tem que ouvir essas pessoas que têm o Espírito vivo e não essas pessoas que são letradas apenas naquilo que ele leu. Tá certo? E em relação ao legalismo moral e extra-bíblico, outro ponto que ainda carrega dentro da igreja, né? Na igreja pentecostal, que vem desse movimento pentecostal. Enquanto, por exemplo, Paulo instruiu para que as mulheres de Coríntios, olha, vocês estão falando demais, vocês têm que ficar quietos, né? Vocês estão falando demais. Enquanto nós temos alguns desses detalhes, né, que fazem parte da igreja, para a igreja da igreja primitiva, por exemplo, eles trouxeram para cá com algo mais literal do que deve ser feito. O pentecostal clássico, ele pegou a linguagem literal. Então, por exemplo, aquele movimento que a mulher não podia usar calça, só podia usar saia, não podia usar adornos, não podia cortar cabelo, não podia usar maquiagem, veio tudo desse período. Mas com o tempo, até a terceira onda, isso foi se limpando, foi sendo polido, foi sendo tirado. Mas o legalismo moral extra-bíblico ainda continua aqui. Né? Na segunda onda, por exemplo, assistir o futebol, né, na televisão era pecado, era considerado algo errado, algo imoral. Sendo que na verdade isso foi imposto, né, porque naquela época o futebol passava no domingo durante o culto. Ele não passava igual hoje na quarta-feira, né? É muito diferente do que acontecia. Então é um contexto histórico e acabavam aplicando esse legalismo que o pastor disse, então tem que acontecer. E hoje nós temos ainda o legalismo moral extra-bíblico, nós vamos abordar aqui na frente em alguns detalhes, né? Outro ponto, o pastor é soberano, aquele sentido que apenas o pastor é o sacerdote, aquela visão que o pastor é o sacerdote de tudo, ele é o sumo sacerdote, o representante de todos, ele realmente é o ungido do Senhor, ele não pode ser tocado. Então muito daquilo do catolicismo voltou com tudo que no Brasil veio, com esse impulso no Brasil. Mas também é uma resposta também às igrejas mais tradicionais, porque enquanto nas igrejas tradicionais o conselho que dominava e o pastor era apenas uma ferramenta, que ele poderia ser simplesmente trocado igual troca de roupa, aqui já é o contrário, é o pastor que domina o conselho. Mas nessa visão da soberania do pastor, que veio aqui com tudo, ganhou muito mais impulso nessa terceira onda, que na verdade veio a partir da segunda onda, mas na terceira onda a gente vê, por exemplo, algumas obras como a autoridade espiritual de Watchman Nee, que ele dá essa mais autoridade ao pastor, a respeito de cobertura espiritual por pastores e por líderes que estão acima de mim. Então ele começa a tirar do que a Bíblia fala a respeito de sacerdócio universal de todos os santos, em que você em união com o Messias, a sua cobertura é o próprio Messias, é o próprio Cristo, né? E não o seu líder, né? Então isso foi muito lembrado mais um pouco à frente, que nós vamos citar onde é que isso começou a ficar um pouco abalado. Nós vamos tratar disso aqui também. A maioria deles tem uma característica de linha teológica arminiana. Então ele traz mais uma vez o arminianismo, que depende muito do homem para a ação do Senhor ser aplicado na vida dele, no seu cotidiano, né? Ele tem mais esse movimento. Outro ponto também é que trouxe a teologia de Charles Finney. Então, como assim? Aquele homem que definiu o conceito de
o conceito do apelo, né? Assim, irmãos, quem aqui quer aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Isso não é algo que está escrito na Bíblia, por incrível que pareça. Na verdade, ele veio trazendo lá de trás já, com Charles Finney. Não é algo que foi dado pelo Senhor. Então, isso também não é algo dado pelo que está escrito na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, ele deixa algo explícito a respeito de crer em Jesus Cristo e não de aceitar Jesus Cristo. Tá certo? Mas esse foi um grande estopim que também fez crescer e bombar as igrejas da terceira onda, da segunda onda também. Né? Porque isso facilitou. Não, por exemplo, as igrejas, para você ser um pastor, para você ser um pastor... para você ser um membro da igreja, você tinha que passar por etapas, você tinha que cumprir um monte de pontos, né, para você fazer membro, tinha que fazer a EBD completa, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, aí sim você se tornava membro, aí sim você estava pronto, você faz parte da igreja, mas só que na totalidade aqui na terceira onda não, você crê em Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, aceita, então pronto, acabou, você agora faz parte da igreja espiritual. Então isso é uma definição também que veio de Charles Finney. Outro detalhe, ele mudou o conceito de avivamento. Enquanto antigamente, antes de Charles Finney, ele trazer o conceito de avivamento, como um mover do próprio Senhor para a igreja, na sociedade, intervenção do Senhor na sociedade, como nós vemos no Novo Testamento, nós temos aqui algo diferente, que o avivamento ele apenas vem, ele só chega até nós quando o homem em si só começa a forçar essa chegada de Deus. Não, tem que chegar, vamos fazer fluir, vamos orar, o Senhor vai se manifestar, principalmente baseado naquela referência, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei. Né? Então eles começaram a fazer esse movimento. Não estou aqui nessa aula fazendo questão se é errado ou não. Eu estou trazendo em questão a apresentar as abordagens que são ditas hoje na igreja. Tá certo? Então vamos lá. Outro ponto. Calma, eu preciso voltar. ênfase na demonologia, né, a batalha espiritual. A batalha espiritual ela tem um conceito bíblico. A Bíblia fala a respeito de uma batalha espiritual. Ela fala a respeito do que o Senhor... a respeito de uma batalha que nós temos, né? A batalha onde Jesus já venceu, né? Onde foi dado ao homem uma autoridade. A palavra é bem explícita a respeito disso. Só que aqui nesse caso veio um dualismo. É uma batalha entre Deus e os anjos contra Satanás e os seus demônios. Começou a chegar isso com mais força ainda. Veio isso com mais impulso nas igrejas neopentecostais. Uma característica muito forte em relação a isso, esse lado mais dos demônios. Então, começou a acontecer também um sincretismo entre o candomblé e um sincretismo entre candomblé e essa batalha espiritual. Então nós começamos a dar nome de demônios com o nome dos orixás, né? Então a gente vê Exu Caveira, Tancarrua e etc e tal. Nós também tivemos obras que influenciaram toda essa estrutura dessa batalha espiritual exacerbada. Nós temos obras da Rebecca Brown, o livro também Este Mundo Tenebroso. Nós também temos influência dos livros do Filho do Fogo, do Daniel Mastral. Esses são exemplos dessa demonologia da batalha espiritual, essa exacerbação. A coisa foi tão exagerada nos anos 2000 que coisas como marca de sapato, marca de roupa, músicas que você pode ouvir, desenhos animados, todas elas eram portas de entrada para o inimigo. Você pode até mesmo ver algumas mensagens, algumas entrevistas, até mesmo Daniel Mastral, por exemplo, dando entrevista no programa Veja Só, você pode assistir pelo YouTube aí mesmo, você vai dizer como que era a coisa. Parece uma coisa muito de teoria da conspiração, eu não consigo definir, mas nessa época teve uma exacerbação muito grande. Tanto é que na Universal nós vemos aqueles demônios, colocavam a mão para trás e começava: qual é o seu nome, de onde você vem, de onde você vai, qual é o seu CPF, qual é o seu RG, e ficavam perguntando essas coisas, né? Outro conceito, eclesiologia velotestamentária.
que significa isso, a eclesiologia velho-testamentária? Significa que toda pregação era baseada no Velho Testamento. Toda a estrutura é baseada no Velho Testamento. Então, davam mais ênfase aos personagens do Velho Testamento. Davam ênfase a Salomão, dão ênfase a Davi, dão ênfase aos profetas do Antigo Testamento, dão ênfase ao que acontecia, as batalhas que aconteciam no Velho Testamento. Então, por consequência disso, os conceitos judaizantes começaram a entrar na igreja. Nós vemos o uso da talit, que é aquele pano que fica sobre o homem. Nós vemos também a chegada do quipá sobre a cabeça. Nós vemos a estrela de Davi pendurada no fundo da igreja, o uso da menorá, a entrada da Arca da Aliança, as músicas judaizantes, tudo por conta dessa eclesiologia verotestamentária. Então, eles também tomam de forma, eles tiram tiram a ênfase na pessoa de Jesus Cristo, colocava apenas como detalhe, tiram a ênfase nas pessoas que foram os apóstolos do Novo Testamento. Então vemos pouco falar a respeito de Paulo, né? Nós vemos pouco falar a respeito dos apóstolos, o livro de João, nós vemos pouco sobre Jonas, nós vemos muito pouco a respeito disso no tratar da pregação do Velho Testamento. Então, a sua eclesiologia ela era verotestamentária. A estrutura da igreja, a maneira como a igreja expressava a sua fé era dava uma estrutura através do Velho Testamento. E outro ponto que é muito, muito significativo, né, que nós vamos ver a respeito é a teologia da prosperidade. Nós vemos aqui a teologia da prosperidade a mil, que a gente cansou de ver na televisão, cansamos de ver na mídia, cansamos de ver também na internet, em torno da década de anos 2000 e década de 2010 a respeito da teologia da prosperidade. Antigamente, no Velho Testamento, nós vemos inclusive profetas, né, batendo na teologia da prosperidade, mas antigamente chamava de teologia, né, da retribuição. Né? O livro de Jonas é um exemplo disso. Ele bate contra a teologia dessa troca. Né? Por exemplo, se eu der X% para o Senhor, ele vai me retribuir, porque esse X% foi o que eu plantei. Então, se eu dei 10%, eu vou colher 100%. Então, incluindo também a eclesiologia verotestamentária, nós também temos, por exemplo, os atos proféticos. Né? Então, o uso dos óleos de unção. Nós vemos, por exemplo, nos programas da Universal, o uso da óleo, põe seu copinho sobre a televisão, para que assim você vai pegar esse copo, você vai derramar dentro da sua caixa d'água, e aquele seu filho que é viciado em droga, ele vai se livrar das drogas. Derrame o óleo no seu ambiente de trabalho, coloque um pão e um vinho dentro do seu ambiente de trabalho, e assim você vai crescer, você vai prosperar. Tem muito disso nesse período, né? Na teologia da prosperidade. Só que aqui é especificamente a respeito de bens materiais, tá certo? Para você obter bênçãos materiais, você deveria fazer um ato de profético. O que é um ato profético? Eles dizem que é um ato de fé. É um ato que eu, pela fé, fazendo que naquela obra, vai se cumprir, esse bem material vai chegar na minha vida. Então isso é um conceito bem determinista e é um conceito bem determinista, né? Que eu tenho que determinar para que aconteça, né? E também muito individualista, muito daquilo que o homem quer. Isso, inclusive, faz parte dessa linha teológica mais da linha de Charles Finney também, que o homem tem que fazer para acontecer, certo? E outro ponto que é clássico aqui também, na característica da terceira onda, dos neopentecostais, é a adoração espontânea. A adoração espontânea aqui, definido por artistas como David Keelan, definidos aqui como o pastor Antônio Cirilo. Nós vemos aqui o surgimento do Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha, e assim vai. Isso são alguns exemplos só que eu estou dando para vocês. Então, o neopentecostalismo ela possui duas fases, né, e dois movimentos. A primeira fase ela vai de 1970 até 1999. Ela tem por movimento um movimento neopentecostal sulista. Então vamos lá. A primeira fase é o movimento neopentecostal sulista. Entre 1970, que é onde começou o neopentecostalismo, a 1999. Enquanto a segunda fase ela é de 1999 a 2020. Tá certo? Ela tem um movimento neopentecostal nortista. Nós vamos entender e ver as diferenças entre os dois. São duas fases. Então vamos lá. Primeira fase, movimento neopentecostal sulista, em 1970 a 1999. E a segunda fase
nortista de 1999 a 2020, certo? O movimento neopentecostal nortista traz uma nova onda, que nós vamos discutir mais na frente, que está começando a surgir, está tomando forma agora, no ano de 2020. Nós vamos ver se realmente é uma nova onda pentecostal que está chegando. Será que não é mais uma fase que está vindo? Mas ela possui novas características. Nós também vamos abordar aqui um pouco mais na frente. Vamos lá. Quem forma a terceira onda pentecostal? Primeiro começou pelas igrejas do movimento sulista, né? A Universal do Reino de Deus, né? Ela começou a trazer essa nova onda, né? E as igrejas renovadas, que são aquelas tradicionais, as presbiterianas, as batistas, quando elas agregaram a doutrina pentecostal, ela acabou desenvolvendo um novo movimento também. Então ela entra nesse saco da terceira onda pentecostal, do neopentecostalismo. E por ela se derivaram as igrejas do movimento nortista. Quem foi que começou o movimento? Quem foi que influenciou essas igrejas renovadas para iniciar o movimento nortista? Nós vamos ver também a pastora Valnice Milhomens, da igreja ICEGEC, né? Da igreja ICEGEC foi redundante, foi da ICEGEC, né? Igreja Nacional do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já esqueci o nome, já é um nome grande. Mas nós vamos ver aqui na frente como que formou, mas são esses três que formam a terceira onda. As igrejas renovadas são igrejas tradicionais que vieram das doutrinas pentecostais, que começaram a agregar o batismo do Espírito Santo, né? E as igrejas do movimento sulista, Universal do Reino de Deus, e as igrejas do movimento nortista, que eu vou também estar explicando. A primeira fase, das mídias para o templo. O movimento sulista, que faz parte da primeira fase, é um movimento que sai do sul do país e influencia para o norte. É um movimento que vai do sul para o norte, da cidade do sudeste, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Ela começa a ir caminhando no rumo do norte, né, através das implantações por meio das mídias. São assim que elas começam a implantar as suas igrejas nas cidades. Elas vão através das mídias, como era na segunda onda no passado. Vocês lembram que eu tinha citado? Se caso você entrou agora pelo Instagram, pelo YouTube, não se preocupe. Essa aula vai ficar salva. Você vai poder assistir quando quiser, certo? Então, a implantação é por meio das mídias, tanto da televisão como por meio da rádio, né? Primeiro, eles começam com o programa de TV ou da rádio, começam a falar, olha, funciona assim, começou dessa maneira, o Senhor vai vamos fazer um mover para que toda cura, porque esses demônios querem
E aí, pessoal, voltamos. Só ver aqui se tá tudo certo. Ver se tá tudo ok. E aí, pessoal, voltamos. Só ver aqui se tá tudo certo. Então vamos continuar. Ah, como dizia, né? O pessoal é retaliação do inimigo. Como dizem, como diz o povo da batalha espiritual, isso é obra do inimigo. Ele está querendo me envergonhar. Na verdade, aqui em casa já tá. Aqui em casa a energia tá oscilando desde ontem. Caiu umas duas vezes ontem. Também no sábado, quando começou a chover, caiu mais uma vez energia. Mas o problema é que eu não me preparei para isso. Deveria ter colocado um no break aqui para poder me segurar nisso. Eu falhei nisso. Eu queria até mesmo pedir perdão para vocês por essa minha fase, por essa minha falha. Deixa eu só ver como é que tá em relação a áudio, que parece que tá tendo um ruído branco. Tá tendo um chiadinho bem chato, né? Só ver aqui. Eu acho que deve estar em. Vamos pegar o caminho do feio por onde nós veio? Onde é que eu estava? Eu estava falando a respeito do movimento sulista, né? Falando a respeito da primeira fase da igreja neopentecostal. Então, a primeira fase da igreja neopentecostal, ela vai do movimento do sul para o país, do sul do país com influência para o norte. A implantação é por meio das mídias, né? O pastor ou o obreiro vai para aquela igreja, para aquele local, e ele começa a implantar ele começa a implantar a sua igreja, convida os membros, convida outras pessoas para ir até um determinado salão, de qualquer lugar. E como que o pastor sobe, né? Como ele começa a crescer, como é que ele começa a desenvolver? Através do seu desenvolvimento de arrecadação. Existem dois meios. Assim eles promovem de pastor para bispo e assim vai. Isso varia de igreja para igreja, mas no geral era de acordo com o seu desempenho de arrecadação, de acordo com o tamanho do seu templo também, que na verdade a arrecadação é que vai influenciar tudo, né? É o tanto de gente que ele vai atrair, tanto de gente que vai ter na igreja, vai ser o tamanho da arrecadação. Lógico, isso também depende da classe social que ele vai ter estabelecido essa igreja e etc. Certo? Ai, Deus, nome de Jesus, segura essa energia até o final, por favor, Deus, por favor. Vamos lá, nós temos exemplos. Quais são os exemplos? A Universal do Reino de Deus, que nós falamos, né, no começo. Nós também falamos a respeito. Nós também temos a Internacional da Graça de Deus, que é do pastor R.R. Soares. E também temos o pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Apostólica Plenitude. São pastores que fazem parte dessa primeira fase, né? Então essa é o que impulsiona nessa primeira fase, né? Só mais um momento aqui, que eu acredito que está faltando algo importante. Tem gente que não está me assistindo pelo Instagram, tá certo? Eu acho que não foi cara não, acho que eu devo ter fechado a página aqui sem querer. Então a página de transmissão está fechada. Então deixa eu só arrumar aqui.
Rapaz, esse negócio de transmissão dá uma dor de cabeça, por isso que é bom realmente contratar alguém que saiba, né? Que ele vai fazendo tudo, vai mexendo enquanto você fala, porque aqui tem que ficar olhando tudo ao mesmo tempo. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá então. E também temos a Igreja Apostólica Plenitude, né? Do Agenor Duque. E por último, assim, nesse livro aqui que eu citei, a respeito do Neopentecostais, do Ricardo Maiano, essa obra aqui ela é muito boa para quem quer entender como é que funciona a igreja neopentecostal. E também nós temos muitos artigos científicos, mas só que, por incrível que pareça, elas não trazem uma abordagem a respeito do movimento nortista. Tem poucos, ou então tem algo tipo muito muito desfragmentado, tipo, muito separado, sabe? Isolados, casos isolados. Só que eles entram sim no movimento neopentecostal. São igrejas neopentecostais que nós vamos tratar. E uma delas é a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, da Valnice Milhomens. Ela começou sim com programas de televisão. Ela começou com igrejas na rádio. Né? Ela começou assim como os outros neopentecostais começaram. A diferença é que ela que abriu as portas para a segunda fase, é ela que trouxe força para o movimento nortista. Porque enquanto no sul estava acontecendo todo esse tipo de movimento, no norte era totalmente diferente. Nós estávamos tendo influência dos pastores nortistas, nós estávamos tendo influência das igrejas renovadas nesse período. Né? No início do início dos anos 90, por aí, eram pastores. Eram igrejas renovadas que estavam tendo influências aqui no norte, né? Então, essas igrejas renovadas, Batista renovada, tudo coisa renovada, estava acontecendo isso. E Valnice Milhões, ela trouxe esse impulso, né? Essas igrejas que são chamadas renovadas, delas veio o movimento nortista, tá certo? E aí nós começamos a segunda fase dos pequenos grupos para os templos. Quando eu falo de movimento nortista, no todo, na maior parte, o seu impulso sai do norte para o sul. Mas não quer dizer que no sul do país, no sudeste, não está acontecendo esse movimento também. Também está acontecendo essa segunda fase, que é a entrada das estruturas, dessas estruturas empresariais, estratégia de crescimento, G12, M12, MDA. Então, o movimento nortista ela tem um movimento do norte do país para o sul. Possui estruturas empresariais, estratégias de crescimento. Então, nós temos o G12 de César Castellano, o M12, MDA, são exemplos de estratégia de crescimento. Isso aqui só são exemplos. Lembrando também que essas igrejas que estão aqui ao lado também são apenas exemplos. Nós temos milhares e milhares de igrejas nesse período. Temos muitas que não eram tão expressivas. Aqui, por exemplo, a Igreja da Paz de Santarém. Nós temos a Mirda de Manaus. Nós temos a Luz para os Povos e Videira de Goiânia, Sarão dessa terra também, e Segec, que eu tinha falado, ela fazia parte do movimento sulista e passou para o nortista. É uma igreja neopentecostal de segunda fase. Quando fala igreja neopentecostal de segunda fase, igreja neopentecostal de sulista. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Instagram, que minha mulher acabou de me falar que está com problema aqui na transmissão. E parece que está com ruído o seu microfone. Sim, eu dei uma corrigida. Não, tá normal, tá funcionando normal. Tá pausado. Vai de novo aí, pede pra ela. Agora eu vi. Pedi pausou, deu problema na transmissão. Fala pra ela olhar pelo Instagram depois, que é melhor. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Então, a implantação por meio do movimento nortista é através de pequenos grupos. Né? Um membro vai para uma cidade, ele vai para uma região e lá ele começa a surgir através de um pequeno grupo em um determinado local. Então, assim, começa a fazer o seu movimento. Tá certo? E começa a vir outros membros, começam a vir outras pessoas, começa a influenciar outras pessoas e etc, etc. Tá certo? Então, estou tentando acessar aqui para acompanhar com vocês o vídeo ao vivo. Agora eu consegui. Então vamos lá. Sobre o ruído que está tendo aí, eu estou vendo aqui. Esse ruído infelizmente não tem como voltar, porque como a energia caiu e voltou de novo, eu estou tendo interferência na eletricidade, tá? Porque aqui o meu prédio não é aterrado. Por isso que eu falo, eu tenho que ter um no-break, né? Mas eu acredito que deve dar para ouvir, né?
Vamos lá. Como que o líder se promove? Ele se promove por quantidade de pequenos grupos formados. Por exemplo, eu vou até lá, começo uma célula, começo um pequeno grupo e eu multiplico esse pequeno grupo, formando novos líderes e assim vou crescendo. O líder ele se promove por quantidade de pequenos grupos formados. Lembre-se que no movimento do Sul, a primeira fase, ela começa com arrecadação. Quanto mais o pastor arrecada, né, mais ele se promove. Enquanto nesse movimento não. Quanto mais o líder ele forma pequenos grupos, mais ele se promove. Então nós temos aqui exemplo da Igreja da Paz, Ministério Internacional da Restauração, a Igreja da Paz do pastor Abe. Nós temos o Ministério da Restauração, do pastor, do apóstolo René Terra Nova, o Ministério Apostólico Luz para os Povos, que é o apóstolo Sinomar Fernandes, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, que é do Rodovalho, se não me engano, a Igreja Videira, do pastor Aloísio, Insegec, que é da pastora Valnice Milhomens. Mas como que entrou, né, as estruturas empresariais? Como chegou a vir esse movimento até aqui? Vamos lá, vamos seguir. Primeiro nós precisamos entender como que veio os pequenos grupos, né? Assim, é o seguinte. Em 1961, estava acontecendo uma crise lá na Coreia do Sul, né? E uma figura importante chamada Po Yong-chul, ele começou, como as pessoas carentes, né, longe da cidade estavam precisando de condição para condição de ir para a igreja e não tinham como ir para a igreja por conta dessa crise que estava acontecendo, essa fome que estava acontecendo. Po Yong-chul fez o seguinte, começou a formar pequenos grupos chamados grupos familiares dentro dessas casas e começou a promover esses grupos familiares, né, de cada uma dessas casas nessas comunidades carentes. Ele começou a atender toda a comunidade. Só que o intuito desse pequeno grupo tem por função dois princípios. Primeiro, levar o evangelho, tinha um propósito evangelístico, e outro, para fazer o crescimento da igreja, para a estrutura da igreja. Então ele tinha essa formação diferente dos pequenos grupos que vinha desde o primeiro século até na era moderna, até a pós-modernidade, até o início da pós-modernidade. Aqui começa o ponto que os pequenos grupos mudam a sua fase de ter o propósito apenas de crescimento dos membros, como também evangelístico. Antigamente não era esse o propósito, era apenas para a igreja, para os membros da igreja, não era para aqueles para os convidados. Quem quisesse ser convidado tinha que ir para a igreja no domingo, é muito diferente. Mas enfim, isso você pode ver um pouco sobre pequenos grupos, respeito desse curso Pequenos Grupos, no minha antiga live, que eu já deixei salva no canal do YouTube, e também também é um curso que eu também estou preparando para que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para poder vender, tá certo? Vamos ver se vai dar até lá, para poder oferecer para vocês, né? Material completo, além disso aqui, vai ter o livro, vai ter um monte de coisa, tá? Enfim, vamos lá. Quando o Po Yong-chul começou a fazer... agora ele pega tudo. Verdade, Carol. Deixa eu continuar aqui. Quando ele começou a pegar os grupos familiares, né, chamou a atenção de muita gente, porque a igreja começou a crescer bastante. Tanto é que a igreja de Po Yong-chul, que hoje está em Seul, até hoje, é a maior igreja evangélica do mundo, né? E é uma igreja vinculada à Assembleia de Deus aqui do Brasil. Então, por incrível que pareça de estar vinculada à igreja de primeira onda aqui, né, ele foi responsável pela terceira onda aqui no Brasil. Como as coisas são engraçadas, né? Como as coisas acontecem, né? Talvez a academia geralmente rotula, né, os momentos, as classes, para poder facilitar como é que a gente estuda uma determinada classe, mas é a maneira que a academia faz apenas para entender os processos das coisas. Mas às vezes nós não podemos ficar presos por essas rotulagens, né, do que acontece. Por quê? Porque às vezes muitos fatores. É igual, por exemplo, aqui que eu estou falando para vocês. Eu estou dando exemplos de igrejas, nós dei características X e Y, mas nós estamos falando de algo muito maior. Não é algo que depende apenas que toda igreja neopentecostal tem aquelas características. Não. Algumas outras igrejas podem ter características do primeira onda, pode ter características da segunda onda, mas são neopentecostais, porque em maioria possui características mais de terceira onda. Entende? Então, sim, isso aqui é apenas exemplos, mas num todo é isso daqui, tá certo? Vamos voltar aqui aos grupos familiares. Vamos lá. Instagram não tá aparecendo. Sobre o Instagram, gente, eu tenho que mesmo informar depois, que vai ser aqui, vai ficar tudo no YouTube, tá? Vamos lá. Em 1969, um homem chamado Ralph Neighbor Jr.,
ele foi até a Coreia do Sul para conhecer como é que funciona o trabalho do Po Yong-chul. Lembrando que em 1962, esse livro aqui, escrito por ele, Grupos Familiares no Crescimento da Igreja, foi publicado aqui no Brasil pela editora Vida. Cara, isso teve uma grande importância aqui nas igrejas renovadas. Foram igrejas renovadas que adotaram essa prática, principalmente igrejas renovadas que adotaram as práticas dos grupos familiares. Não quer dizer que as tradicionais não tinham naquele período, não adotaram, é óbvio que não, lembre-se. Por mais que seja em grande parte, que eu estou dizendo para vocês, existem casos isolados. Enfim. Ele publicou e teve uma grande influência nas igrejas renovadas daqui do Brasil. Mas, inclusive, nos Estados Unidos, que é o Ralph Neighbor Jr. Ele foi até lá e pegou os grupos familiares e adaptou chamando de núcleo de células nos Estados Unidos. Em um artigo científico, eu até mesmo eu deixei no rodapé para vocês aqui, que por sinal está tampando aqui, agora apareceu. Igreja em Células, a restauração da Igreja de Atos. Ele está escrito o seguinte, né? Sendo um bom conhecedor nas áreas de administração empresarial e econômica, procurou adaptar o sistema administrativo da igreja coreana para a igreja americana. Está escrito a respeito disso aqui, falando do Ralph Neighbor Jr., o que ele fez com os grupos familiares e transformou em núcleos de células que algumas igrejas posteriormente, principalmente na década de 2000, chamou de células, né? São os pequenos grupos, ganhou o nome de células. Então, só que Ralph Neighbor Jr., ele foi o responsável por sincretizar a igreja, né, com o empreendedorismo. Então, conceitos como mentoria, coach, isso não é algo novo. Isso não veio por conta de Tiago Brunet. Isso não é verdade. Que muitas vezes a gente vê até mesmo o Igor Martins falando a respeito disso. Isso não é verdade. Tá? Isso veio há muito tempo atrás. Isso veio por muito tempo atrás. Então, só que tinha um novo nome. Lembra na Copa do Brasil? A bola ganhou o nome de Brazuca. Todo mundo chamava de Brazuca, mas só que bola continuava sendo bola. Ela era Brazuca, o povo chamava de Brazuca, mas ela não deixava de ser bola. É a mesma coisa que aconteceu na próxima onda que nós vamos falar a respeito. Os pequenos grupos começou, por exemplo, a formar um novo nome. Life Groups, pequenos grupos, Connection Groups, grupos de conexão. Vários nomes começaram a dar para esses pequenos grupos, tá certo? Outra pessoa influente a respeito desse coach que entrou foi Joel Comiskey. Outra pessoa também escreveu esse livro, Crescimento Explosivo da Igreja em Células, que estava junto com Ralph Neighbor Jr. Né? Ele, por exemplo, ele foi considerado coach de pastores. Eu tirei isso aqui do site dele. E esse livro, Fazer Discípulo da Igreja do Século XXI, que de 2017, que na verdade é uma tradução de 2013, não me engano, 2012, eu não me lembro agora, o capítulo 9 fala discipulado por meio de coach. Simplesmente nesse capítulo, o discipulador agora é coach, virou uma mentoria. Eu tenho um livro aqui que é Jesus Cristo, Líder, um Coração de Servo. É um livro fantástico, mas o último capítulo dele fala a respeito de mentoria. Eu comprei esse livro em 2007, 2008. São livros antigos. Então, falar que a teologia do coach veio formado veio por Tiago Brunet, não, isso não é verdade. Isso é algo que já vinha há muito tempo atrás. Os treinamentos de líderes dentro da igreja da neopentecostal de segunda fase, é tudo de algo já do coach, porque era uma característica da segunda fase, tá certo? Vamos lá, esse aqui é o histórico neopentecostais nortista, nós vamos entender como que gerou. Eu estou explicando a respeito desse histórico porque vai ser muito difícil você encontrar um artigo científico que fale só sobre isso aqui. Ou então um livro falando só sobre isso aqui. Você vai encontrar casos isolados. Por exemplo, se eu quiser saber da história do Po Yong-chul, eu tenho que ir no livro do Po Yong-chul. Se eu quiser saber sobre os livros do pastor Aloysio, tem que pegar os livros do pastor Aloysio, de outros apóstolos que nós temos aqui, pastores, apóstolos, seja o que for. Você tem que ir diretamente no livro dele ou em artigos científicos que são isolados. Por exemplo, o artigo científico vai pegar a respeito do rompimento da videira com a luz para os povos, que a videira saiu da luz para os povos, mas só que no artigo científico faz explicitamente como que foi o movimento. Ele fala mais ainda profundo como aconteceu esse rompimento. Por exemplo, René Terranova rompe com G12 e forma M12, cara, você só vai encontrar em artigo científico, coisa que você não vai achar em livro. Mas vamos lá. Tudo começa em 1980. Na década de 80, César Castellanos, agora nós vamos falar, César Castellanos foi responsável pelo movimento do G12. Ele vai para a Coreia do Sul também, assim como Ralph Neighbor Jr., conhecer os grupos familiares e implanta em sua igreja. Tá certo? Em 82, começa a publicação do livro de Po Yong-chul. Aqui, em 1980,
ainda nós temos até 1995, 1990, nós não sabemos se o César Castellanos foi influenciado por Ralph Neighbor Jr. para começar a célula. E depois ele começou com o G12, em que ele pega a célula e define apenas por 12. Né? Então assim, porque a célula, o grupo familiar, por exemplo, ele não era formado por números, quantidade de gente. Tipo assim, deu muita gente, cada um forma um líder e cada um vai para o seu canto. E o grupo familiar era cansativo, era 2 horas de grupo familiar. Quem definia a palavra era o líder, não tinha uma palavra pronta já para você, não tinha um tempo definido. Tinha o lanche também, às vezes essa reunião ia para 3 horas, então nessa época era desse jeito, tá certo? Em 1986, a Igreja da Paz começa a aplicar o uso de pequenos grupos de Poyang-Shu, tá certo? 1986. Igreja da Paz é a igreja que está presente em Santarém, tá certo? Em 1987, a aplicação dos grupos familiares pela Igreja Luz para os Povos, que está aqui embaixo. Vou esperar sair isso daqui, que está me incomodando demais. 3, 2, 1, pronto. A aplicação do grupo familiares na Igreja Luz para os Povos. Nessa época, no final dos anos 80, a Igreja Luz para os Povos ela tinha cobertura da Igreja da Paz. Em 1990 a 1995, René Terranova ele vai para Santarém. Ele quer conhecer o que é esse movimento de Poyang-Shu. Ele quer conhecer a respeito dos grupos familiares, né? E aí, em 1997, aqui nós já temos uma incongruência, né? Coloquei até mesmo um ponto de interrogação. 97 e 98, René Terranova vai para a Colômbia conhecer o G12, porque ele não ficou muito satisfeito com os grupos familiares que ele aprendeu na Igreja da Paz lá em Santarém. Ele não gostou muito. Então ele falou assim, quer saber, eu vou lá para G12, lá para a Colômbia, eu vou ver como é que funciona esse trem. Isso em 97, e em 98 ele implanta o G12 em Manaus. Mas, porém, entretanto, em 99, Valnice Milhomens apresenta César Castellano para René Terranova. Então aqui nós temos uma incongruência entre os artigos científicos. Nós temos, alguns conflitos aqui. Como que a Valnice Milhomens apresenta César Castellano em 1999, se em 97 e 98 o René Terranova vai para a Colômbia conhecer o G12 e implanta o G12? Talvez Valnice Milhomens apresenta Castellanos para o Terranova em 97 e 98. Ou então René Terranova vai para a Colômbia em 99. Mas enfim, se não me engano, naquele período estava tendo uma discussão para ver quem foi que implantou o G12 aqui no Brasil. Se era Valnice Milhomens ou essa era René Terranova. Enfim, mas em 99 que marcou marcou o início da segunda fase do movimento neopentecostal aqui no Brasil. Valnice Milhomens vai para a Colômbia e conhece César Castellanos. Em 99 ela volta para o Brasil e faz uma convenção em São Paulo sobre o tema Avivamento Celular, Desafio para o século XXI. Em 99, que eu falei, Valnice Milhomens apresenta César Castellano para René Terranova. E em 99, Luz para os Povos se agrega ao G12. Ele sai da cobertura da Igreja da Paz e forma o G12 e pega a cobertura do apóstolo César Castellano. Nesse período, César Castellano ele forma 12 discípulos, né? 12 discípulos brasileiros. Nós temos René Terranova, Valnice Milhomens, o apóstolo Sinomar, nós temos vários, né? Vários 12, são 12 no total. Se não me engano é internacional, se não me engano, eu não me recordo, já faz muito tempo, eu era muito novo quando aconteceu isso tudo, porque eu vou dizer um negócio, o estudo neopentecostal aqui no Brasil, cara, eu vou ser bem sincero, ou é feito de um sociólogo que não é cristão, ou é feito de um presbiteriano, um anglicano, mas você não vê o neopentecostal produzindo isso daqui, você não vê. Então assim, eu faço questão de dizer, gente, eu vivi isso aqui, e acredito que muitos de vocês também viveram o que eu vou dizer aqui. Em 2010, na década de 2000, é o ano de ouro do neopentecostalismo nortista. É o momento que a célula faz um boom, explode a igreja. Explode de um jeito, essas igrejas começaram a entrar em evidência, as igrejas que eu falei anteriormente, tá certo? Ela fez um boom nesse período. Se não me engano, a Igreja da Paz ainda, só um pouco posteriormente que ele veio se não me engano, a metade do ano 2000, se não me engano, eu não me recordo agora. Mas eu li no livro, eu não me recordo. Mas eu até mesmo não coloquei aqui o início do MDA. Mas enfim, vamos lá. 2000 foi o ano de ouro do neopentecostalismo nortista. Nesse período, começamos a ver a estratégia de crescimento nessas igrejas. E
e começou a forçar até mesmo dos membros, né? Falou assim, gente, vocês têm que multiplicar, vocês têm que multiplicar sua célula logo, vocês precisam liderar logo. Vocês começaram a colocar pressão, essas estratégias de crescimento, produz. Essas estratégias empresariais, faz. Ao mesmo tempo, aquelas características estavam começando a entrar aqui. Lembra que eu falei no começo? Batalha espiritual exacerbada, que eu lembro que eu joguei fora da calça da Zoom. Lembro que virava Coca-Cola, falava que era alô diabo, virava o contrário, né? O rótulo. Nesse período, cara, eu tinha uma coleção de revistinha do Homem-Aranha, eu tinha uma coleção, eu tinha uma revistinha de edição especial do Homem-Aranha de 2099, cara, era cromada a capa. Botei pro fogo, falaram que era do capeta, taquei no fogo. Nesse período foi esse rebuliço todo, era demônio pra tudo quanto é lado, né? Era um dualismo entre Satanás e peraí, pessoas importantes. Tá. Era Satanás e Jesus de um lado. Era uma luta, uma espécie de dualismo. A Carol está perguntando se eu estou citando esses movimentos porque foram os únicos ou porque foram os principais. Houve outras pessoas implantando células no Brasil simultaneamente? Sim, tiveram. E foi aquilo que eu falei. Foi o que eu falei no começo. Nós estamos aqui apenas de exemplos. Nós estamos pegando exemplos e não os únicos. Quer ver outro exemplo? Na Batista da Lagoinha, nesse período, em 99, 2000, estava tendo pequenos grupos na Batista da Lagoinha nesse período. Só que não foi pra frente. Só posteriormente que começou a vir. Voltou agora. Quando eu fui pra Batista da Lagoinha, eu passei lá 2 anos e meio. Nesse período, não tinha célula, era fraco o movimento. Mas em 2010 voltou com os grupos de conexões, que agora eles chamam, né? Vamos lá. Isso é um exemplo, né? Não coloquei a Batista da Lagoinha. Lucas, Batista da Lagoinha é neopentecostal? Cara, eu vou dizer pra você, que eu convivi lá, eu não sei dizer exatamente, parece uma coisa de retalho, só pra quem teve lá pra dizer o que aconteceu nesse período, porque na mesma igreja são vários cultos e cada culto um pastor era tradicional, batista tradicional, o outro já era do reteté, o outro já era mais neopentecostal, o outro, cara, é cada coisa. Por isso que quando fala, a Ana Paula Valadão falou aquilo. Cara, isso aí é tipo um agulho no palheiro, porque tinha outros pastores lá. Ah, mas era filho do pastor. Tinha impacto? Tinha impacto, porque essa é uma liderança em evidência lá na igreja, né? Mas cara, lá era mais uma. Tinha muitos pastores, tem muitos pastores lá até hoje em dia. Hoje eu não sei como é que funciona lá, mas na época que eu tava, eram vários cultos que aconteciam ao mesmo tempo. Por exemplo, eu ia pro templo principal, assim, cara, eu não gostei da palavra desse pastor, não gostei desse culto. Vai ter um culto lá no outro templo, lá embaixo, no templo de baixo, no salão de baixo. Eu vou lá no salão de baixo, participo do culto lá do salão de baixo. Ah, eu não gostei desse aqui também, não. Eu vou para aquele culto que tá no outro salão. Era assim, é uma miscelânea. Eu lembro que eu tocava no culto da segunda-feira, que era o culto dos pastores, lotava de pastores, e todos eles eram de linhas teológicas diferentes. Então, dizer se é neopentecostal ou não sei, né? Eu não consigo descrever, que é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma outra igreja, né? Vamos continuar aqui. Nos anos 2000 começou a haver exigência mais em relação à liderança, né? Sim, a cobertura de liderança. Eu lembro, eu até mesmo tenho um livro que teve uma grande influência. Deixa eu ver, está bem aqui embaixo, quer ver? Faço questão de mostrar ele. A maior definição dos anos 2000, né? É esse aqui, ó, Manual de Células da Videira. Tem até mesmo uma página aqui. Esse aqui era o tipo de coisa que se ouvia muito naquela época. Preciso pegar um exemplo, né, para vocês, que é bem essencial. Engraçado que muita gente copia, né, desse livro. Eu acho esse livro um perigo. Página 13, está escrito isso aqui. Não apenas salvos, mas vencedores, né? Está escrito aqui. O entendimento comum no meio evangélico é de que todo crente é um vencedor. De fato, isso é parcialmente verdadeiro. Olha só. Porque em Romanos 8,37 está escrito: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Na verdade, todo crente é legalmente um vencedor por causa da vitória em Cristo, mas experimentalmente muitos vivem como derrotados. Os crentes vencedores cumprem o propósito de Deus, enquanto o derrotado ignoram e desprezam o encargo de Deus para essa geração. Ou seja, e o que é esse encargo? Esse encargo, né?
o nosso encargo, edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam uma vez no ano. Isso aqui é o maior exemplo que acontecia nesse ano, dos anos 2000. Uma igreja de vencedores é o quê? Aquela em que o ministro tinha uma célula, uma extensão da igreja na sua casa. E ele se multiplicava, e essa célula multiplicava uma vez ao ano. Isso aqui é o maior exemplo que nós temos. E ele fala que todo crente não é vencedor. Né? Isso é parcialmente verdadeiro. Peraí, agora a Bíblia é parcialmente verdadeira? Isso era o tipo de material que vendia naquele tempo. Né? Engraçado que muitas igrejas hoje ainda usam esse livro aqui como referência bibliográfica. Eu digo, cara, isso aqui é o terror, né? Eu terminei de ler esse livro todo aqui e vou dizer, biblicamente ele está muito fora. Mas enfim, isso era o tipo de material que tinha naquela época. Né? A exigência, você tem que multiplicar, você tem que romper. Se você não multiplicar, você não é um vencedor, você é um derrotado. E se você fosse contra, você estava fora da visão. Né? Se você também fosse... isso são exemplos dessa época, desse ano. Mas em 2008, 2010, eu tive treinamento com o pastor, eu tive aula com o pastor Abe Uber. Eu achei impressionante, porque ele não coloca esse peso mais. Ele já estava ensinando o MDA, né? Que é uma outra estratégia de crescimento. É algo mais leve, algo mais... não te dava esse peso. A gente não tinha isso aqui, você é um derrotado. Não, ele fala assim, gente, vamos nos animar, vai na maneira que dá, você vai conseguir, você vai conseguir, vamos ajudar, a liderança vai lá e ajuda, já não tem esse peso mais. Isso é muita característica nessa nova onda aqui, né, que nós vamos tratar na próxima página. Vamos lá. Em 2008 para 2010, René Terranova rompe com G12 e forma o M12. E aqui, em 2010, começa a queda progressiva do neopentecostalismo nortista. Por quê? Vou falar. Em 2014, apóstolo Samar rompe com G12, funda a Rota 78 baseado no MDA, do Abe Uber, né? Pastor Abe Uber, da Igreja da Paz. E no ano de 2010, Pedro Estrela assume a Igreja Metodista em Minas Gerais, se influencia com Videira, pega as virtudes dos modelos e toma forma Minha Igreja na Cidade, é um movimento na Igreja Metodista. Ele pegou tudo isso neopentecostal e começou a fazer funcionar. Isso em 2010, no período que estava tendo essa queda, né, estava acontecendo essa queda progressiva no neopentecostalismo nortista. Nesse período também, em 2000, era tão pesado o que a liderança fazia com os membros, que era a ponto de, por exemplo, perder essa autonomia, né? Você só podia namorar se fosse autorização do pastor. Você só podia comprar casa, comprar o carro se o pastor desse a decisão. Só podia sair do seu emprego ou arrumar um emprego se fosse decisão do pastor. Coisas exageradas e absurdas de se ouvir. Era assim isso que acontecia no ano 2000. Tá certo? Vamos lá, então. E principalmente em 2010 surgem os desigrejados, né? Esse momento desgastante, essa opressão começou a fazer muita gente desistir da igreja. E assim nós vamos entender o que é a nova onda. É uma nova onda? É uma nova fase? O que está acontecendo hoje no Brasil? Primeiro são alguns fatores para entender essa nova onda. A mais importante dela foi a chegada das tecnologias, chegada das mídias sociais, chegada dos smartphones. Em 2009 que veio o WhatsApp, em 2010, 2011 que começou a criar uma popularidade aqui no Brasil. Nesse período, nós tivemos quem definir, quem aparecendo nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook? Os reformados a princípio. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Franklin Ferreira são alguns exemplos de pastores reformados que começaram a combater essas coisas que aconteciam nas igrejas neopentecostais, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Começaram a criar questionamentos que abalaram as estruturas da igreja neopentecostal. A dúvida a respeito da supremacia do pastor, a dúvida a respeito da exigência do dízimo, a dúvida a respeito da batalha espiritual. Então isso acabou enfraquecendo muita igreja e que houve brigas. Lembra que a maioria dos neopentecostais são arminianos? Então, teve igrejas que os membros começaram a ouvir palavras desses reformados, dos calvinistas reformados e reformados, que fala que os pastores dessas igrejas neopentecostais disseram que, olha, você está ouvindo isso aqui, pare de ouvir. Se você não ouvir, você está debaixo de rebeldia, você está fora da visão. E aí, se você saísse, então vai, você é rebelde, você está sob maldição, sai da minha igreja. Era esse tipo de coisa que acontecia naquele tempo. Pastores aqui, membros aqui de Palmas, onde eu vivo, foi procurar Hernandes Dias Lopes, né?
E isso acabou trazendo um reboliço que acabou trazendo mais ainda em evidência dentro das mídias sociais. Você simplesmente basta um clique no YouTube e você pesquisar. Você vai ver esse tipo de conteúdo acontecendo nessa época, em 2010 para frente. Além disso, abriu novas figuras. Pregadores e teólogos de nova geração aparecem por meio das mídias sociais. Um exemplo é aquele Iago Martins, Dois Dedos de Teologia, é um exemplo. Outro também, Tiago Brunet. Antigamente, para você entrar em evidência, você tinha que ser um valor bem sucedido. Ou você tinha que ter muitas células na segunda fase, ou você tinha que ter arrecadado muito dinheiro para aparecer na televisão, nas igrejas de primeira fase. Mas aqui não é diferente. As redes sociais abriram um novo patamar. Você não sabe, para você estar presente numa conferência antigamente, você tinha que ter muitas células ou ter grande arrecadação. Mas aqui no caso das novas figuras, não, ele bastou fazer um vídeo na internet, igual eu estou fazendo aqui para vocês. E eles começaram a ganhar muitas visualizações. Eu não sei se, por exemplo, o David Leonardo, que faz parte dessa nova figura, ele tem muitas células, eu não sei. O Tiago Brunet, eu também não sei. Eu sei da sua representação acadêmica, dos seus estudos, porque ele falou no grupo. Eu não sei do resto. Mas antigamente era mais trabalhoso. Hoje não. Eu só pego, coloco um clique aqui e acabou. E assim surgiu várias igrejas. Engraçado, várias igrejas a partir dessa nova onda, nova fase, nós não sabemos o que é. E outro fator é a sociedade. São outros tempos. O povo quer algo novo. O povo já estava cansado já. Meu Deus, eu não aguento mais. Só a mesma coisa. Sempre falando de atos proféticos, sempre falando só sobre autoridade, da soberania do pastor, só posso ouvir o que ele pode dizer, quer dizer que eu não posso ouvir mais reformados, eu estou cansado desse tipo de coisa. Ah, meu Deus, esse culto está muito maçante, com as chegadas das redes sociais, trouxe uma espécie de imediatismo, então o povo não aguenta mais escutar 2 horas de culto, os cultos começaram a se reduzir, as palavras começaram a ficar menores. Então, a sociedade também teve uma grande importância desse fator, tá certo? E assim surge o que a mídia chama, né? As reportagens do mundo inteiro chamam de igrejas hipster. As igrejas alternativas também, dita aqui também, são as igrejas hipsters, elas influenciam hoje, em 2020, as igrejas hoje, as igrejas neopentecostais de segunda fase. Ela tem a seguinte característica. Antes, na segunda fase aqui no Brasil, essas igrejas alternativas já estavam acontecendo fora do país. Né? Já estavam acontecendo. Nós temos vários exemplos. A Hillsong, por exemplo, é um grande exemplo que nós conhecemos. Que é um exemplo. Vamos lá. Qual é a característica dessa igreja hipster? Ela tem uma inovação tecnológica. Elas sempre estão dentro da mídia. Elas estão sempre no YouTube, sempre estão nas redes sociais. Quer ver um exemplo? Você não vai ver o que a comida que a Vanice Milhomes comeu semana passada no Instagram dela. Olha, gente, eu comi cupuaçu, não vai dizer isso. Olha, gente, eu comi carne, eu comi picanha hoje. Olha, gente, eu tô aqui, olha só, meu Deus, que camiseta. Ela não vai ser blogueirinha, você não vai ver ela fazendo isso, tirando selfie com a galera. É raro, não tem disso, não tem esse movimento. Você não vai ver você não vai ver, por exemplo, o apóstolo Valdomiro fazendo esse tipo de coisa. Talvez tenha, né, agora, mas antigamente, quando começou, em 2010, você não vai ver ele fazendo esse tipo de coisa. Sem contar que a primeira fase também estava caindo em 2010. Lembre-se que foi final do ano 2000, década de 2000, início da década de 2010. Começou a surgir as igrejas, né, do apóstolo Valdomiro Santiago, o Agenor Duque. Então, com a chegada das redes sociais, os pastores eles são mais inclusivos, eles são mais do povo. Então, os pastores são mais despojados, ele não carrega mais aquele ternão, não tem essa característica deles. Ele veste como o povo, né, de acordo com o público que ele iria chegar, com o que ele queria alcançar. Né? Então, você vê os pastores de calça colada, sugada a vácuo, sugada a vácuo, e eles tinham inspiração totalmente com as igrejas estrangeiras, né? Que eu tinha falado anteriormente. Nós vamos ver a respeito dessas igrejas estrangeiras. Aqui ainda, as línguas não são evidências para o batismo do Espírito Santo. Porém, o batismo do Espírito Santo ele vai voltar com mais ênfase, porque na década de 2010, as igrejas neopentecostais já não estavam dando tanta ênfase. Você via poucas reuniões tendo batismo de oração em línguas. Quando igrejas ainda da segunda fase ainda estão fazendo hoje, não tem batismo, não tem essa ênfase para oração em línguas, esse tanto de gente, a igreja toda orando em línguas ao mesmo tempo, porque já está ainda nessa segunda fase, está no fim dessa segunda fase ainda, né?
E outra característica que traz isso, trouxe o batismo, o falar em línguas novamente, por conta da teologia neotestamentária. A teologia neotestamentária, ela veio por conta dos reformados, que começou a questionar uma teologia verotestamentária, né? Nossa, meu Deus, vocês só veem os personagens do Velho Testamento nas suas pregações, vocês esqueceram de Jesus? Não é isso que o Novo Testamento diz, não é isso que Paulo fala, não é isso que Paulo prega. Meu Deus, vocês estão colocando estruturas judaizantes dentro da igreja? Olha só o que está escrito no livro de Gálatas, isso é terrível. Então, você vê uma volta para o Novo Testamento. As canções são mais cristocêntricas, né? Tudo fala sobre Cristo, sempre Cristo. Nós vemos a imagem de Jesus na cruz, nas suas imagens, na sua mídia, nas redes sociais. Por isso que o batismo do Espírito Santo e a língua em línguas estranhas começou a voltar com mais ênfase, né? Outro ponto, movimentos para-eclesiásticos. Começou a surgir o movimento Dunamis, Difflens, Dizascope, são apenas alguns exemplos. Nós temos outros. Movimento Céu na Terra, Fogo no Céu, um monte de coisa, né? Outros nomes, né? Os movimentos para-eclesiásticos, eles já existiam no século XIX. As sociedades bíblicas são exemplos. Por que existem os movimentos para-eclesiásticos? Porque as necessidades que a igreja não aplicavam, por exemplo, estudos bíblicos, a oração em línguas, a busca pelo mover, para a busca do sobrenatural. Em 2010 já também o pessoal estava desgastado já com a adoração espontânea, que eu falei no começo da aula, que era 10 minutos, uma música só. Eles estavam querendo isso de volta. E como as igrejas não estavam dando espaço, começou a surgir novamente movimentos para-eclesiásticos. Nesses movimentos, nós vemos surgir vários outros novos artistas no meio evangélico brasileiro. Então, nós vemos aqui... na verdade, essa mescla é porque ainda nós estamos passando por uma transição. Então, nós vemos uma mistura de segunda fase com essa nova onda. Tá certo? A Diana, a minha digníssima esposa, falou a respeito disso, né? Que está tendo essa mescla da segunda fase com essa nova onda, porque justamente nós estamos passando por essa transição, né? Então, agora que está surgindo, nós não sabemos se é uma segunda onda, nós não sabemos se é apenas uma fase nova, né? Porque quando surgiu as ondas, o início das ondas, ela começava com um boom explosivo, todo mundo saía daquelas igrejas da primeira onda, das igrejas tradicionais, e ia procurar essa nova onda, né? Então aqui nós conseguimos ver essa igreja hipster, está tendo esse boom, por exemplo, na Hillsong. Quando chegou a Hillsong no Brasil, começou a ter esse boom na Hillsong. Todo mundo saiu dessas igrejas de segunda fase e começou a ir para Hillsong, por exemplo. Então assim, nós não sabemos se é uma fase, que é no caso do que eu dei, né? Que a Valnice Bilhomes simplesmente trouxe para cá o G12 e assim vai. Ou o René Terra Nova, a gente não sabe. Se foi qual dos dois trouxe o G12 para cá, não sabemos. Ou se é realmente uma nova onda. Então assim, movimentos para-eclesiásticos, surgiu artistas como Alessandro Vilas Boas, eu acho que é isso. Surgiu também qual é o nome daquela banda que tem um gordinho que toca violão? Que fala lá vou subir ao monte, já esqueci o nome do cara, acho que vocês vão postar aqui. André Aquino, obrigado, William. André Aquino também é outro exemplo. Então, sim, outra característica desse novo movimento é que os pastores ainda são soberanos, mas alguns são flexíveis, outros continuam mais rígidos, né? Porque nós estamos passando por uma transição. Os pastores eles são soberanos, mas eles dizem, pessoal, é o seguinte, nós aconselhamos a vocês que façam isso. Eles não fazem exigência igual antigamente. Você pare dessa menina aí, que essa menina é o capeta, vai te largar longe. Ou então, Cadu, Morada, exatamente, o gordinho da Morada. Esqueci o nome dele, Brunão, lembrei. Então, são esses exemplos, né? Alguns são mais flexíveis. Então nós vemos que esses pastores são mais flexíveis. Eles são de dar conselhos. Eles não são exigir nada de ninguém, como acontecia nos anos 2000, na segunda fase. O outro ponto, por conta dos reformados, por conta da chegada das redes sociais, chegou a pluralidade de linhas teológicas. Como assim? Lembra no começo da aula que eu falei que a maior característica era arminiana? Só tinham arminianos dentro da igreja, só tinham pessoas que acreditavam mais na teologia de Charles Finney. Eles falavam que o avivamento tinha que acontecer apenas se a igreja se mobilizasse e se orasse. O homem tem que mais intervir para que Deus faça. Não é o contrário, Deus não tem que intervir para o homem fazer. É mais ou menos nessa pegada que acontecia a teologia de Charles Finney.
além dessa teologia, nós temos outras linhas teológicas chegando. Então, vamos ter pequenos grupos, que inclusive adotam ainda os pequenos grupos nessas novas igrejas alternativas. Na Hillsong, por exemplo, chama de Connections Group. Tem materiais de líderes de Connections Groups na internet, tudo em inglês, né? Mas, infelizmente, não dá nem para baixar, fiquei tão triste. Mas enfim, um grupo era de linha calvinista, outro grupo é de linha arminiana, outro grupo já era metodista, outro grupo já frisava, batalha espiritual, não sei. Outro grupo frisava prosperidade, outro grupo era pensando só na estratégia de crescimento. Então virou uma pluralidade de linhas teológicas, uma pluralidade muito grande de linhas teológicas. Isso é algo que vai trazer uma outra característica na igreja hipster. Eu até mesmo gostaria de citar a respeito de pluralidade de linha teológica, que é o seguinte: desde a igreja primitiva, quando Jesus ascendeu aos céus, a igreja foi plural. Existiam várias igrejas separadas. Era uma igreja que era mais judaizante, era uma igreja que era mais inclusiva em respeito de aceitar os gentios, que é no caso da igreja de Paulo. Outras que eram mais exclusivas, que é no caso da igreja de Jerusalém. Eu citei isso na última live, que também está aqui no canal. O que eu queria dizer também é a respeito de que essa pluralidade sempre teve dentro da igreja. O que eu acho mais interessante é a respeito de Constantino. Gente, se nós vamos falar a respeito da... Obrigado, gata. Se nós vamos falar a respeito de cristianismo, aqui dentro nós vamos ter que juntar todos esses cristianismos. Vocês precisam trazer para mim algo em comum para que seja uma só. Então foi assim que surgiu o cânon. E, cara, isso foi fantástico, porque ele conseguiu fazer algo que ninguém conseguia há 3 séculos, né? No caso da igreja primitiva, que era juntar todos os movimentos, tá certo? Outra coisa, e quando aconteceu a reforma protestante, é uma consequência de uma pluralidade dentro da igreja católica. Ela já estava dividida dentro de si mesma. E assim acontece na igreja protestante. Por que surgiu? Até mesmo na igreja protestante era fragmentada. Lutero tinha uma visão, Zwingli tinha outra. Então quando eles desencontraram, era um choque, eles brigaram entre si. O Lutero ficou tão bravo com o tipo de teologia, tentando unificar e não conseguir, que ele bateu a mão na mesa. Então são coisas que aconteceram. No tempo que aconteceu o pentecostalismo nos Estados Unidos, foi a mesma coisa. A igreja começou, ela sempre teve essa pluralidade de linhas teológicas. Acontece que quando chegou aqui no Brasil, ela era mais rígida, tinha essa essência: nós vamos seguir essa linha teológica. Por isso que demora mais para você se tornar membro. Nós temos exemplos de igrejas batistas, por mais que elas sejam renovadas, você só se torna membro se você entrar na escola de membros, você for batizado na igreja batista, se você seguir as regras tal, aí sim você é membro, porque você tem em comum conosco a nossa linha teológica. Aqui não tem isso. Não importa qual linha teológica que você tenha, vem aqui, nós vamos pregar Jesus, nós vamos pregar Cristo Jesus. É a ênfase, por essa visão de teologia neotestamentária. Chegada do worship. Lembra que eu falei que a bola chamada a brazuca não deixou de ser bola? Então, a adoração espontânea virou worship. As canções agora são mais cristocêntricas. Antigamente, as canções eram muito antropocêntricas. Então, era muito no que eu preciso. Senhor, venha até mim. Senhor, venha. Senhor, supre a minha necessidade. Agora nós vemos canções mais cristocêntricas. Nós vemos, lógico que não deixou de ter canções antropocêntricas. Só quero ver você. Mas está começando a mudar a chave. As canções são mais para buscar a Deus. E adorar a plenitude de Jesus, e não o contrário, né? Só que os sermões ainda continuam antropocêntricas, ainda elas continuam focadas no que o homem quer, né? Tanto é que a mensagem ela fala muito do que a necessidade do homem hoje em dia. Por quê? Porque as igrejas neopentecostais, as igrejas desse novo momento, essas igrejas alternativas, elas são mais inclusivas. Elas querem trazer mais pessoas para conhecer a palavra do Senhor. Tanto é que elas são tão inclusivas que algumas dessas igrejas que eu vou botar como exemplo, elas tocam músicas seculares, toca Jota Quest, toca olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, toca, esqueci o nome daquele sanfoneiro do Nordeste, toca muita coisa, Gonzaga, lembrei. Então, eles começam a tocar mais porque elas são mais inclusivas. Nós vemos, por exemplo, homossexuais que fazem parte do culto. Nós vemos que mais?
pessoas que saem da balada e chegam lá bêbado e estão lá congregando. Então, assim, ela é mais inclusiva, ela é mais inclusivista, ela tem um propósito de chamar mais a população de fora para dentro. Ela tem uma teologia, que eu falei no começo, uma teologia popular. Ela tem uma teologia que faz atrair pessoas. Lembrando que com o tempo ela vai ficando mais engessada. Não foi assim que aconteceu com a primeira onda, que eu falei que a ênfase no falar em línguas era uma teologia popular, que trazia algo novo. A teologia que com o tempo foi se engessando. Veio a segunda onda, ênfase na cura divina. O povo queria algo novo, teologia popular. Com o tempo foi se engessando. Neopentecostalismo queria algo novo, teologia mais da prosperidade. Foi engessando. Agora nós temos uma nova onda. Entendeu? O que o povo quer agora? Qual é a teologia popular que o povo quer agora? É isso que está começando nessa nova onda. E outro ponto, a teologia do coach sai das sombras. Por que sai das sombras? Eu falei, a teologia de segunda fase, a teologia do coach, de coach no movimento de segunda fase, né, o pentecostais de segunda fase, eles sempre estavam lá no meio. Ela nunca deixou de estar lá, a teologia do coach. Ela simplesmente apareceu das sombras, entendeu? E não se trata apenas de teologia da prosperidade, não se trata só de dinheiro, a teologia do coach. Ela fala sobre treinamento, sobre organizar a sua vida, liderança. Ela não abrange só dinheiro. Quer ver aqui? O problema que a teologia do coach, eu até mesmo anotei aqui, a teologia da prosperidade era mais ou menos esse princípio. O desejo de obter riquezas na terra ganhou uma prática mais no fazer para acontecer. A teologia da prosperidade era isso. Eu tinha que fazer os atos proféticos para acontecer na minha vida. E não no esperar que aconteça. Eu acho que eu inverti. Peraí, só um instante. Voltando. A teologia da prosperidade não é tão místico como antes, nessa roupagem, na teologia do coach. As estratégias empresariais, os ditos conselho dos ricos, milionários e bilionários, os princípios do livro de Provérbios são mais evidentes nessa fase. O desejo de obter riquezas na terra ganhou uma prática mais no fazer para acontecer e não no esperar que aconteça. Ou seja, eu tenho que fazer para que essa prosperidade venha e não que eu tenho que fazer um ato profético e esperar que aconteça. Não é assim. Se antes os indivíduos supervalorizavam o bem como justificativa, Deus me deu, faça o seu ato profético também, aqui nessa nova onda Deus me deu para fazer, para quando eu for rico, ajude no reino de Deus. Aqui, a riqueza ainda é o principal fator. Nessa frase sobre respeito de me tornar rico para ajudar o reino de Deus, se tornou uma prerrogativa de negação do pecado da ganância. Não quero dizer que todos estamos fazendo para alcançar riquezas na terra para não desenvolver o reino do céu, mas acontece que isso acaba ocultando o coração do homem, tá certo? Vamos lá. Deixa eu aproveitar ali aqui algumas coisas. Carol disse, de vez em quando eu visito eu não posso falar o nome da igreja aqui, de um determinado pastor. Ainda não consegui identificar aqui é a linha dele. Tem muito das igrejas estrangeiras, mas também parecem mais conservadoras. Ao mesmo tempo, tem reuniões paralelas que tem um artista que canta igual a alguma música secular. Então, não entendo. Falando aqui, por exemplo, nós temos igrejas. Eu vou ter que soltar a bomba. A bola de neve. Na década de 2000, 2010, o povo reclamava demais. Olha, vocês estão dizendo pra mim que vocês são uma igreja alternativa, mas vocês são muito legalistas. Vocês não deixam eu namorar. Eu tenho que namorar, eu tenho que entrar na visão de vocês. Se eu estiver fora da visão de vocês, eu não faço parte dessa igreja alternativa. Então, ainda existe. Por isso que eu falei que uma das características, os pastores ainda são soberanos. Alguns são flexíveis, outros são mais rígidos. Lembre-se, nós estamos passando por uma transição. É algo novo que está surgindo. Tá certo? Alguns exemplos dessas igrejas, dessas novas igrejas, dessa nova onda. Igreja United do Rio de Janeiro. É muito bom a música deles. Tem uma música, Vivo pela Fé. Eu adoro essa música. Gosto muito dessa música. A outra, especificamente a Lagoinha Niterói. Tá certo? Do pastor... Oh meu Deus, fugiu o nome da Mariana Valadão. Felipe Valadão. A Lagoinha Niterói ela é extremamente... exclusivista. Teve um tempo até mesmo, se não me engano, a Lagoinha de BH estava implicando um pouco com elas, porque a Lagoinha de Niterói era muito aberta. Então nós tínhamos homossexuais dentro da igreja, nós tínhamos bêbados entrando na igreja, tinha muita gente de fora entrando dentro da igreja. O pessoal, os obreiros que visitavam Niterói, ia para BH e falava, olha, está acontecendo isso lá.
Então começou a surgir uma briga com BH. Olha, vocês estão viram banalizando, vocês estão banalizando agora a igreja? Que parada é essa? Aí a resposta foi o seguinte, que é mesmo? Quando eu estava aí na igreja de vocês em BH, vocês quando entrava uma prostituta, um travesti aí dentro da igreja, vocês colocavam ele para correr. Ao mendigo que estava fedorento, sentava para ouvir a palavra, vocês botavam ele para correr. Então são escândalos que tinham dentro da igreja, né? Por que eu coloco só Lagoinha e Niterói? Porque cada lagoinha em determinada cidade é uma lagoinha diferente, né? Ela é muito plural. Mas esse aqui é um exemplo muito grande, a Lagoinha e Niterói. O próximo é Rilson, São Paulo, né? É um outro exemplo também. Quando começa o culto, eles estavam tocando música secular. Se não me engano, eu estava vendo um vídeo de alguém falando a respeito disso. Postou a Hilson, né, o fundo, e tocando uma música secular. E o povo filmando, né? E muita gente escandalizou e tal, que não sei o que, tal. O outro é o Por Amor, né? A igreja do Vitor Azevedo, que por sinal hoje está passando por um escândalo, coitado. Em relação a que ele negou a autoridade da Bíblia pelo YouTube. Pensa no escândalo, isso aí está virando uma bomba. Bola de Neve, Church, né? Outro detalhe de classificação, outra característica que eu esqueci de falar a respeito disso. As igrejas dessa nova onda, ela tem um nome curtinho e tem o Church no final ou não. Pode ver aqui, ó, não tem aquele nome grandão. Quer ver? Deixa eu voltar uns slides aqui. Olha o tamanho desse nome. Jesus, universal do reino de Deus. Olha o tamanho desses logos, esse logo carregado. Aqui, Igreja Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, Plenitude, Igreja Apostólica, Plenitude, tal. Olha aqui, cadê? Segunda fase, aqui. Ministério Internacional, Ministério Apostólico, tal. É só nome grande, Aqui não, pequenininho, curto. Igreja United, pronto, acabou. Bola de Neve, pronto, acabou. Lagoinha, pronto, acabou. Na Igreja Batista Lagoinha. Hilson, acabou. Por Amor, acabou. Aí, tanto é que agora nós temos aqui a Paz Church. Você lembra a Igreja da Paz? Aquela lá de segunda fase? Então, ele entrou aqui como Paz Church. Essa que é a parte interessante, que do MDA ele começou quando estava começando em queda o pentecostalismo de segunda fase. Ele veio, o MDA, começando em queda, cara. Então, ela começou já a apresentar características dessa nova onda. Entendeu? Então, assim, muitos pastores de segunda fase, que antes estavam nas sombras, né, não estavam em evidência quanto a outros exemplos que eu dei aqui, eles começaram a dar as caras na década de 2010. Então, eles estão influenciando muito essa nova geração, as igrejas alternativas. Certo? Eles estão fazendo parte dessa nova onda. Lembra que eu falei, por exemplo, as igrejas renovadas? Elas influenciaram a princípio os movimentos nortistas. Elas também influenciaram a parte também da igreja do movimento sulista. Eu não falei isso no começo. Entendeu? E é o que nós estamos vendo aqui. A Igreja da Paz está fazendo parte dessa nova onda. Tá certo? A Igreja do Fundo Preto, né? Que nós conhecemos, a Igreja do Fundo Preto. É um exemplo grande. Né? Lembra até mesmo que os neopentecostais de primeira e segunda fase e os pentecostais de segunda onda e de primeira onda se escandalizaram porque o fundo ficou preto. Nós também temos o exemplo da Igreja Metodista de Belo Horizonte, do pastor Pedro Estrela, que ela trouxe o movimento Minha Igreja na Cidade. Está fazendo um trabalho fantástico também nessa nova onda. Igreja Voz, a Igreja Voz é de Miami. Cara, assiste só um culto. Cara, é muito massa, é muito bom você assistir o culto pelo YouTube. É muito bom, muito legal nessas lives, a maneira como ele fala. É muito moderno, né, digamos assim. Nós também temos a Igreja One e tem várias ainda no seu Instagram. Cara, eu encontrei várias. Eu ia colocar vários exemplos aqui. Eu assim, meu Deus, vai ficar muito carregado. Deixa pra lá, deixa eu só pegar algumas pinceladas só. Tá certo? Agora eu pergunto, qual é o futuro? O futuro, nós temos um futuro incerto aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nesse fundo que você observa, um vídeo de cada uma dessas igrejas que eu citei. Elas são bastante influenciadoras na mídia, elas estão dentro da mídia. Mas o que se pode ver nelas? O que vai acontecer lá na frente? Será que a palavra vai ser ofuscada pelos holofortes? Será que ela vai ficar em segundo plano mais uma vez? Será que ela vai entrar mais com tudo? Será que o que vai ser lá na frente na igreja? E agora, o que se pode fazer? Será que eu tenho que seguir esse movimento? Será que eu tenho que ir para esse rumo do algo novo, porque é uma teologia popular, que é algo que atrai? Ou será que eu tenho que manter a minha posição? Isso é um futuro são esses tipos de perguntas e é esse tipo que nós temos que fazer com a sociedade, com nós como indivíduo, com a nossa comunidade. Que posição que eu tenho que fazer?
Eu até mesmo questionei a respeito com um pastor aqui em Palmas. Eu falei assim, cara, você está parecendo com um terno. Você está parecendo com um púlpito. Por que você não faz algo sentado na sua mesa de casa com uma garrafa, com uma latinha de Coca-Cola na mão e uma roupa mais despojada? Você tem que fazer mais parte do que o seu público, do que o público quer ouvir. Talvez você pode usar esse momento de atrair, né? Atrair as igrejas e atrair as igrejas através desses meios para que você pregue algo mais bíblico. Quem sabe os protestantes, os calvinistas, né, os presbiterianos não tem que sair desse formato mais engessado e ir para algo novo, não para no propósito, talvez algo separado com a sua igreja, né? Talvez a sua igreja está mais engessada, deixar a tradição continuar, mas também você, por outro lado, trazer esse lado mais das mídias na igreja. Talvez tragam algo novo para a igreja presbiteriana, vai trazer algo mais bíblico, né? Vamos lá. E agora, a sua igreja. Olhe bem para ela. Quais são as suas características? Qual é o movimento dela? E qual é a fase que ela vive hoje? Para onde ela vai ir? Né? Eu não estou dizendo aqui para você colocar em dúvida do que deve ser, mas se perguntar, você está achando a sua igreja muito parada, muita gente saiu, só tem aquele grupo pequeno, você precisa fazer alguma coisa. Talvez você tenha que... não estou influenciando você inovar, não. Estou falando para vocês saírem de um movimento, saírem de uma fase, olhar para as escrituras e aproveitar o que a gente tem, olhar para as escrituras, né, trazer de volta as escrituras da maneira como está trazendo e trazer algo que é bom para nós, para a sua igreja. Não no sentido que ela tem que tornar secularizada demais. Não, pelo contrário, porque muitas igrejas estão ficando secularizadas demais. Mas está vindo no mais show, né, do que uma igreja em si. Talvez nós temos que olhar para a nossa igreja e falar, nossa, nós precisamos mais de palavra, mas também nós precisamos ser mais inclusivistas. Nós temos que trazer pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Mas qual é a palavra do Senhor? É a palavra do Velho Testamento, da primeira e da segunda onda? Ou uma palavra mais neotestamentária? Ou uma palavra mais dos calvinistas? Nós não sabemos. Isso é algo que tem que ser descoberto, tem que buscar o Senhor para fazer, porque não depende do que nós fazemos, não depende apenas do que eu vou fazer, não. Depende do mover do Espírito Santo em nosso coração. Eu estava escutando uma live que não adianta você receber vinho novo com odres velhos, né? Para fazer um odre tem que matar o cordeiro. Que sacrifício você vai ter que fazer para conseguir um odres novo? Para você conseguir um odre novo, você precisa sacrificar alguma coisa para você conseguir um vinho novo, certo? Então eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que me suportou durante todo esse tempo escutando essa live. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que está aqui, pelo meu Instagram, que está aqui, que infelizmente a transmissão deu errado, depois que a energia caiu aqui em casa, e também pelo canal do YouTube, tá? Queria mandar um abraço para todos vocês, foi muito bom. E vai ficar salvo, né, essa live aqui no YouTube. E ficam à vontade para compartilhar para quem vocês quiserem, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Um beijo e o queijo. Fui! Adiós, muchachos. Calma, deixa eu que eu entenda. Tá, transmissão, eu ver aqui. Calma, que eu tô indo.